A gente se engana achando que a vida vai acalmar em algum momento. Mas pensa desde a sua juventude. Preciso passar de ano, passar na escola. Aí é o ensino fundamental, aí você se dedica ao ensino fundamental, aí chega o ensino médio, agora eu preciso passar na faculdade, aí a faculdade você passa na faculdade, preciso arrumar um emprego, aí arruma um emprego, eu preciso arrumar um emprego e casar, arrumar um emprego, casar e arrumar um salário melhor, aí eu tenho filho, cuidar do filho, o filho fica doente, aí eu tenho que pensar na minha aposentadoria, eu preciso pensar na minha saúde, aí eu preciso pensar no cuidado com os meus pais, e acha que a vida vai acalmar em algum momento. Sempre haverá um novo ciclo com novos problemas, de problemas diferentes. E é por essa razão que naturalmente a gente vai sendo engolido por essas necessidades que são legítimas, mas que facilmente, assustadoramente, faz a gente deixar Deus de lado. Deus acaba virando apenas uma programação de domingo e de segunda que a gente dá o check, fui na igreja e pronto. Bom dia. Graça e paz, mais um domingo, mais um culto, e eu espero que vocês tenham passado muito bem essa semana, e dá a todas um feliz Dia das Mães. Que seja abençoado esse dia para vocês. Eu queria ler com vocês o Ageu, capítulo 1. Ageu é um livro do pequeno profeta, está lá no final do Velho Testamento, pouquinho antes do Novo começar. Profeta Ageu. Vou ler o capítulo 1. Friozinho, né? Para quem gosta tá bom, né? Já, né? Vamos lá, diz assim, ó. Acharam? Ageu 1. É um livro escondido mesmo, é um exercício para a gente achar. A folha fica grudada lá em Ageu, ninguém lê Ageu. É antes de Zacarias, Malaquias. Acharam? Ageu 1. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem e não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor,
Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Amém? Senhor, nós nos colocamos aqui, Deus, para ouvir a sua palavra, para receber a sua ministração, para entender o que o Senhor tem para nós através desse texto, Pai. Nós temos o templo, nós somos o templo e nós precisamos muitas vezes prestar atenção nele para que aquilo que está empoeirado, escondido, seja limpo e restaurado, para que o Senhor flua dentro dele e a partir dele comece a dar frutos e fruto do seu Espírito, Pai. Nessa manhã nós queremos isso, que o Senhor nos chame a atenção, nos mostre o porquê nós devemos ter atenção para o nosso modo de viver e como nós vivemos, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, venha nos ministrar nessa manhã. Amém e amém. Bem, aqui a gente está falando de um período aproximadamente 520 anos antes de Cristo. O povo havia acabado de retornar do exílio da Babilônia. Eles ficaram 70 anos exilados na Babilônia até que Deus os libertou e falou, voltem para suas casas. E esse voltar para a sua casa implicava numa missão. Reconstrua Jerusalém e reconstrua também o templo que está em ruínas. Vale lembrar que quando os babilônios invadiram Jerusalém, eles saquearam tudo, destruíram tudo, e destruíram inclusive o templo que agora estava em ruínas. E quando eles voltam, eles precisam reconstruir tudo, inclusive o templo. E é nesse momento aqui que eles estão voltando para casa, cheio de alegrias, que eles começam a trabalhar com os alicerces do templo, eles vão construindo, e até que chegam as dificuldades. A vida bate na porta deles. Porque não era só uma reconstrução do templo ou de Jerusalém. Eles tinham que reconstruir a vida deles de uma maneira geral. Eles haviam perdido muito tempo em Babilônia, agora eles estavam voltando para casa e com isso eles tinham que reconstruir tudo. Não sobrou nada. Algumas pessoas ficaram lá em Jerusalém. Só os mais inteligentes, os mais selecionáveis é que foram para a Babilônia, mas o povo que ficou lá não conseguiu dar conta de reconstruir tudo. Então eles voltam para casa com essa missão de reconstruir, começam a reconstruir o templo, mas a vida bate na porta. E aí a rotina pesou para eles. E a obra, consequentemente, parou. A obra do templo parou. Eles começaram e pararam. E os anos foram se passando, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e quase 20 anos, e o templo nada, o templo parado, sem nada, continuava em ruínas. O mato crescendo ali onde eles tinham começado a obra, nada tinha sido feito. A vida foi seguindo, o povo foi cuidando das suas coisas, plantando lavoura, cuidando do seu dia a dia, tocando os seus negócios. E eles se acostumaram com aquilo. Se acostumaram em deixar as coisas do jeito que estavam, e a reconstrução do templo ela ficou abandonada em segundo plano. Por quase 17 anos. Ali que eles deixaram de prestarem atenção no culto. E é nesse cenário aqui que o profeta Ageu, levantado por Deus, aparece. E é uma mensagem que não é apenas para o povo daquela época, é uma mensagem também atual que serve para nós aqui. Porque ele é um texto que ele está dizendo sobre a maneira pela qual nós vivemos. Ele está dizendo sobre o que nós devemos e onde nós devemos investir o nosso tempo, a nossa energia que nos mantém realmente vivos. Esse é um alerta atemporal que não serve só para aquele tempo. Porque a obra parou. E quando a obra de Deus para, alguma outra obra entra no lugar da obra de Deus. E é aqui que o perigo mora. E é por esse motivo que Deus ele envia Ageu para nos chamar a atenção.
Então, a gente vai perceber aqui no verso 2, que ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. E se você prestar atenção nesse versículo, é muito engraçado, porque Deus está dizendo assim: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Sabe quando você está numa briga de família? Você tem o pai, a mãe, o filho faz malcriação, aí você aponta para a mãe e para o filho e fala assim: ó, esse seu filho aqui é desobediente. Esse seu filho aqui. Ele não está falando do nosso filho, é Deus aqui. Ó. Esse povo, ele não está falando o meu povo. Deus está bravo aqui. Ele está falando desse povo aí, ó. Esse povo aí afirma que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vocês percebem que, com essa afirmação aqui, ainda não chegou o tempo, o povo não estava sendo ativamente rebelde, no sentido assim, eles não estavam dizendo assim: Deus, nós odiamos a sua casa, nós não gostamos do templo, nós não queremos construir o templo, eu não gosto de vocês, nós nunca mais vamos construir o templo. Eles não estavam dizendo isso, percebe? Eles simplesmente disseram: Deus, ainda não é tempo. Eles estavam procrastinando, eles estavam adiando. Por quê? Por maldade? Não. Por causa da tirania da urgência. Tirania da urgência. Eles estavam sendo engolidos pela legitimidade da própria necessidade de sobreviver. Eles tinham a necessidade de sobreviver. E eu e você, nós conhecemos muito bem essa realidade, porque hoje o mundo grita urgência o tempo todo. Como eu percebo isso? Vou abrir as notícias. Não, pega seu celular. Quantas mensagens aí de vocês estão esperando uma resposta? Quantas mensagens no seu WhatsApp está exigindo uma atenção sua? Quantas mensagens ainda vocês têm que responder porque tem pessoas cobrando prazos de vocês? É a urgência da vida. Fora isso, o nosso poder de compra perdeu muito valor. A nossa matemática financeira não está fechando mais no mês. Além do trabalho que eu fazia todos os meses, ao longo de muitos anos, eu tenho que me dobrar ainda mais para trabalhar, para levar o sustento na casa, porque as contas não estão fechando. Eu tenho que me formar na faculdade, eu tenho uma carreira ainda pela frente, eu tenho uma família, eu tenho filhos. Eu não posso parar. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso. E é no meio desse caos aqui, no modo sobrevivência, que nós fazemos o mesmo que o povo de Judá fez. Precisamos sobreviver. E nós dizemos assim: Deus, ainda não é tempo, tá? Deixa só eu resolver essa pendência aqui no trabalho, esse trabalho aqui está me consumindo. As crianças precisam crescer um pouquinho, Deus, espera só um pouquinho, por favor. Deus, olha, quando tudo isso acabar aqui, o Senhor sabe que eu vou dar atenção para vocês, eu volto com tudo. Eu conversava essa semana com um amigo e eu estava chamando a atenção dele para a maneira como ele estava vivendo ansiosamente pelas coisas. E, de fato, ele tem uma série de problemas, mas estava fazendo muito mal para ele. Eu falei assim: cara, você precisa parar. Se você não parar, você não vai dar conta. Aí ele falou assim: mas eu não tenho motivos? Eu falei: claro, você tem todos os motivos. Todos os motivos. E aí ele me falou assim: então deixa eu resolver isso, que a hora que eu resolver isso, as coisas vão melhorar, e aí eu vou dar continuidade. Aí eu falei para ele: você tem certeza? Ele ficou me olhando assim, assustado. Eu falei: porque, fora esse seu problema, eu comecei a apontar todos os outros problemas de outras ordens que ele tinha. E falava: você tem esse problema também, você tem esse problema também, você tem esse, você tem esse, você tem esse. E isso não é uma exclusividade dele. A gente se engana achando que a vida vai acalmar em algum momento. Mas pensa desde a sua juventude: preciso passar de ano, passar na escola.
Aí é o ensino fundamental, aí você se dedica ao ensino fundamental, aí chega o ensino médio. Agora eu preciso passar na faculdade, aí a faculdade você passa na faculdade, preciso arrumar um emprego, aí arruma um emprego, eu preciso arrumar um emprego e casar, arrumar um emprego, casar e arrumar um salário melhor. Aí eu tenho um filho, cuidar do filho, o filho fica doente, aí eu tenho que pensar na minha aposentadoria, eu preciso pensar na minha saúde, aí eu preciso pensar no cuidado com os meus pais, e acha que a vida vai acalmar em algum momento. Não é? A gente vai achando que isso vai acalmar, vai passar. Sempre haverá um novo ciclo com novos problemas, de problemas diferentes. E é por essa razão que, naturalmente, a gente vai sendo engolido por essas necessidades que são legítimas, mas que facilmente, assustadoramente, faz a gente deixar Deus de lado. Faz a gente deixar Deus de lado. Deus acaba virando apenas uma programação de domingo e de segunda, que a gente dá o check, fui na igreja e pronto. E quando Deus pede um pouquinho mais da gente, a gente fala assim, depois eu faço, vai. Dá um tempo, Deus, ainda não é tempo. E aí a gente transforma em Deus apenas naquela pessoa que a gente liga quando a dor está doendo muito. Ai, Deus, essa dor aqui não dá para eu passar sozinho. O resto eu passo, mas agora eu preciso do Senhor. O Senhor pode me atender? A gente faz igual o povo de Judá. Sem intenção, a gente deixa Deus de lado. Sem perceber, a gente Deus de lado. E fazemos porque a vida acaba exigindo muito. Mas o resultado é sempre o mesmo. A gente vive apenas apagando incêndio, correndo atrás do vento e deixando expostas as nossas estruturas espirituais. E isso é muito perigoso. As nossas estruturas espirituais ficam expostas e a gente não vai percebendo, e o urgente vai tomando lugar do que é essencial e a gente começa a definhar de dentro para fora. Esse é o grande perigo. Por isso, Deus chama o povo para fazer um balanço, e a gente percebe isso nos versos 5 e 6, quando diz assim, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós e para eles ali? Será que está valendo a pena, gente? Será que está valendo a pena? Vocês estão se matando de trabalhar, vocês estão cansados, exaustos, e ainda por cima estão se esquecendo de mim. Será que isso está valendo a pena? Vou levar vocês para onde? O prato de vocês está cheio, mas o coração continua vazio, gelado. Vocês estão lutando com todas as forças para ter mais conforto, para ter mais status, mais dinheiro, mais estabilidade, e ainda assim o prato nunca fica cheio. Aí sabe o que eu lembrei aqui? Sabe aqueles programas de televisão em que a pessoa recebe uma sacola e alguns minutos para pegar tudo que eles conseguem e tudo que eles conseguirem eles vão levar para casa? Aí você pega a sacola, feliz da vida. Aí você começa correndo lá, contra o tempo, e pega, vai. Aí no final você percebe que a sacola está furada. E na hora de receber todos os prêmios, você vê que eles ficaram tudo ao longo do caminho. Porque a bolsa, a sacola estava furada. E é isso que Deus está dizendo para esse povo aqui, para nós. Nós estamos trabalhando, correndo, cuidando das casas, cuidando das nossas carreiras, dos nossos estudos, do nosso futuro, e a gente percebe que a gente está entregando, correndo, respondendo mensagens o dia todo, mas quando a gente deita a cabeça à noite no travesseiro para perceber o que a gente anda fazendo, a gente percebe que o nosso coração continua vazio. Por um único e simples motivo, porque muitas vezes a gente tem colocado todo o nosso suor numa sacola que está furada, sem fundo. Uma vida que não tem alicerce nenhum, uma vida espiritual que não está alicerçada por ninguém. E quando a gente não tem Deus no centro das nossas vidas, sustentando essa sacola, ela fica furada, vazia.
a gente fica como correndo atrás do vento o tempo todo. E sabe o que piora toda essa situação? É que no meio dessa correria toda, a gente tem uma falsa sensação de dever cumprido. Porque chega no final do dia, você fala, nossa, mas eu trabalhei tanto hoje, tanto, que eu não consegui nem orar com Deus hoje. Não consegui falar com Deus, não conversei com Deus hoje. Essa semana me pegaram todos os dias, corri tanto, que eu não consegui fazer o meu devocional, não abri a palavra aqui. Ah, mas ainda bem que eu produzi muito. Graças a Deus eu produzi muito. Sacola furada. Não produz nada. E o resultado prático disso é sempre a mesma coisa. Vai passar no caixa para ganhar o prêmio? Sacola furada. Fim de semana passa, você descansa. Chega no domingo à noite, você já está cansado. A sua alma não descansou nem um pouco. Você está em família. Comercial de Doriana, todo mundo feliz. Sua cabeça está longe. Porque a sacola está furada. O dinheiro entra na conta, mas o medo ainda do futuro permanece. Por quê? Sacola furada. Nada está sustentando. Se não for o Senhor sustentando a gente, tudo fica oco por dentro. Tudo fica oco. Porque o mundo promete isso. Vai, corre, que você vai ter. Corre que você vai conseguir. Faça só o suficiente para você. Você vai dar certo. Você vai conseguir a paz. Mas o mundo não consegue entregar a paz que o seu coração e o meu coração precisa. Não vai conseguir. Consegue falsas expectativas. Então a gente precisa entender que quando a gente vive voltado apenas para a nossa sobrevivência, nunca a gente vai conseguir ficar plenos. A gente vai ficar cada vez mais sedentos e mais cansados, porque é sempre um trabalho que nunca tem fim, porque a sacola está furada. Por isso que não dá para deixar o templo do Senhor em ruínas, não dá para a gente esquecer do templo, porque quando a gente perde e se esquece do templo, a gente perde exatamente tudo o que dá sentido na vida. O sopro da vida do Senhor sobre as nossas vidas faz toda e qualquer diferença. Não é o que você faz, não é o que você planeja, não é o quanto você corre. Se não tiver validado pela presença do Senhor, é sacola furada. É sacola furada e a gente não consegue sustentar. Mas graças a Deus que Ele não desiste da gente. Não desiste da gente. E no verso 8 a gente vê isso. Porque Ele fala assim, subam o monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então vamos fazer uma recapitulação do que está acontecendo nesse contexto todo aqui. A gente tem um povo que ficou exilado 70 anos numa outra pátria, num outro país. Pensa nisso. 70 anos é uma geração inteira, tá? Se perdeu. Longe do templo. Não sabendo o que é ir diariamente ao templo, se esquecendo do que é fazer adoração no templo, se esquecendo do que é fazer sacrifício no templo. O templo daquela época era o grandioso templo de Salomão, lindo e maravilhoso, que Davi sonhou e que Salomão construiu. Aquele templo foi destruído e agora aqueles caras estavam longes. Eles perdem aqui a referência, eles perdem aqui a noção do que é estar com o Senhor, a presença do Senhor. Eles estavam vivendo imersos numa outra cultura que não era deles, a rotina de adoração se perdeu, a vida sobre a nação se perdeu, o templo e a terra se perderam, tudo foi embora quando eles foram exilados. E aí passa esse período. Detalhe, Deus é que mandou eles para lá. Deus manda eles para cá agora. Eles começam a reconstruir o templo, fazer os alicerces todos, reconstruindo o templo. Mas a urgência e a sobrevivência deles falam assim, eu preciso cuidar da minha vida. E eles pararam a obra. Param a obra. Por que eles pararam? Porque, no fundo, eles perderam a referência de quem era Deus na vida deles. Perderam
o papai e a mamãe contavam para eles lá na Babilônia como era adorar no templo. Mas quando eles voltam, eles falam, tá, cadê o templo? Onde está o templo? Aí ele olha para a filha querendo comer, ele olha para a urgência, ele vê a casa dele que precisa ser construída, e fala, calma, vou esperar o templo. Esperou 70 anos, espera mais 140. Qual o problema? Para eles não havia problema nisso. Então Deus vem para eles, levantando o profeta Ageu, e dá um puxão de orelha. Falou, calma, que vocês perderam toda e qualquer a referência da vida. Prestem atenção. Vocês se esqueceram de mim, e isso não pode acontecer. Aí pode alguém levantar e falar, nossa, mas que Deus ciumento, né? Que Deus mimizento. E se você olhar por essa perspectiva superficial, eu posso até entender a sua reação. Mas o que o profeta está ensinando aqui é algo muito, muito maior. Reconstruir a casa do Senhor não é para satisfazer o ego de Deus. Presta atenção nisso. Deus não depende de um templo para existir. Deus não depende do nosso dinheiro. Deus não precisa da nossa mão, da nossa força. Se Ele está pedindo e pede para que o templo seja reconstruído, não é por capricho dele, é por uma necessidade nossa. Nós, eu e você, é que precisamos da presença dele. Vamos lembrar? No tempo de Ageu, o templo era feito, sim, de pedra, de madeira, de areia, de concreto. E hoje? Hoje o endereço mudou. O endereço não é mais o mesmo. Deus fez uma alteração contratual e mudou o endereço dele. Mudou o endereço dele. Paulo diz isso, ele fala, vocês não sabem que são os santuários de Deus e o que o Espírito Santo habita em vocês. Mudou o endereço. Hoje o templo somos nós. Nós somos o templo e o Espírito habita em nós. E a gente tem que lembrar que Paulo está falando aqui da comunidade, da igreja reunida. É coletivo, mas também é individual. É individual. Então, quando Ageu grita, a casa do Senhor está em ruínas, é um alerta para mim e para você também. O profeta hoje está dizendo assim, você parou a obra do templo? Como é que está seu altar? Como está o seu templo aí? Como está a sua vida devocional? Como está o seu altar? Eu quero saber. E aqui a gente tem que prestar atenção que ele não está pedindo perfeição moral hipócrita, tá? Não tem nada a ver. Porque Deus se aproxima pela graça. Deus habita em nós pela graça. Mas também vale lembrar que existe uma grande diferença entre Deus só habitar e nós vivermos em plena comunhão com Deus, sensíveis, percebendo a sua voz, percebendo a sua orientação, prioridade, devoção. Há uma grande diferença entre você se relacionar com Deus e Ele só viver dentro de você. Porque você está ocupado com outras coisas. E muitas vezes o nosso interior está em ruínas, cheio de mato, porque nós deixamos o entulho do dia a dia tomar conta. É o que acontece. O entulho do estresse, da ansiedade, a pressão do trabalho, os conflitos que a gente não resolve. E assim como o povo ali em Judá, nós também vamos perdendo a referência. A gente vai se esquecendo como Deus age na nossa vida, nos esquecendo da importância de ter Deus como centro, deixando outras coisas ocuparem o lugar que é de Deus. E a gente não pode deixar isso acontecer exatamente porque o mundo é cruel, o mundo é urgente, o mundo exige muito de nós. Se o mundo já é difícil sem Ele, com Ele, imagina sem Ele. É impossível. Quando Deus está chamando a atenção do povo através de Ageu, é assim, não dá para vocês viverem sem mim. Isso não é um capricho do meu ego, é uma necessidade de vocês. Prestem atenção. Vocês vão morrer de fome, vocês vão apenas sobreviver. E viver não é sobreviver. Deus não quer que a gente sobreviva, Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância.
O problema é que a religião transformou essa história de Deus e de uma vida com Deus em algo muito santo e espiritual que a gente precisa ter orelha e asas. É mentira. Deus só quer que a gente se relacione com Ele e que a gente não se esqueça dEle, que o templo não esteja em ruínas e nem o mato tomando conta. Porque nós precisamos dessa direção o tempo inteiro. Deus não pode ser algo a mais na sua vida. Ele é o fôlego da vida. Ele é aquele que mata a nossa sede. Ele é o fundo da nossa sacola. Pronto, mais fácil. Minimizando Deus ao exemplo mais raso que existe. Só que quando a gente cuida do Espírito que governa o nosso interior, a gente consegue ganhar uma fé, uma esperança, uma perspectiva, um olhar da vida, uma sabedoria, uma resiliência, e você pode ir acrescentando mais e mais e mais coisas que o mundo jamais vai conseguir oferecer. O mundo está fácil? Não. O mundo é tranquilo? Não. No seu trabalho é fácil, nas suas relações, na sua faculdade, onde você está, é fácil? Não. E quem é que vai te dar fé para continuar, para acreditar que o mundo não é só aqui? Quem vai te dar experiência para continuar? Quem vai te dar sabedoria na hora dos conflitos? Quem vai te dar esperança para conseguir continuar e acreditando nas pessoas e na humanidade? O mundo? Só o Senhor. Só o Senhor. E no final aqui do texto, o povo em Ageu dá uma resposta maravilhosa para Deus. Nos versos 12, diz que Zorobabel e Josué e todo o restante do povo deram ouvidos a Deus. Olha que sensacional. Fala assim: Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta. Veja bem, eles não pediram desculpas. Eles não deram desculpas, melhor. Eles não justificaram a questão do templo em ruínas por causa da correria. Eles tiveram humildade e reconheceram. E o versículo 14 diz que o Senhor despertou o espírito deles e eles vieram a começar a trabalhar na casa do Senhor. E aqui é interessante esse movimento, porque eles não se levantam por força própria. É o Espírito quem despertou a força deles. Olha como a gente depende muito e totalmente de Deus. A iniciativa foi obedecer. Eles tiveram essa iniciativa, mas a força para agir vem sempre de Deus. Vem sempre de Deus. E é exatamente isso que ele quer que a gente faça. É exatamente que Ele quer fazer isso em nós. O Senhor está nos chamando. O Senhor está pedindo e dizendo assim: para de correr atrás do vento. Para de andar por aí com a sacola furada. A gente precisa do nosso templo inteiro, de uma vida interior fortalecida, sustentada, com alicerce forte, para que a gente consiga aguentar o dia a dia, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Porque não é fácil. Vamos lá, âmbito familiar é fácil? Não, não é fácil. No trabalho é fácil? Não, não é fácil. Com os amigos é fácil? Não é fácil. Você veste uma máscara um dia, duas, mas a dificuldade pesa. É saúde, é doença, é perda, é morte, é emprego, tudo é complicado demais. Gente, a gente só vai ter sombra e água fresca quando a gente morrer e viver com o Senhor. Aqui é tiro, porrada e bomba. Vamos lá. É isso. E esse modo de sobrevivência, se não for junto com o Senhor, a gente vai correr. Não aguenta. E se hoje nós estamos cansados aqui, se você percebe que o seu coração esfriou, que você falou: caramba, é verdade, como está cheio de mato o meu altar aqui, deixa eu fazer. Se a vida te consumiu de alguma maneira que você não está prestando mais atenção no altar, eu quero que você pare e escute. Pare e escute a mesma mensagem que o povo de Deus, por meio de Ageu, ouviu.
que está aqui no verso 13, que ele fala assim: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Sabe o que é o mais bonito disso tudo? Deus não esperou o templo ficar pronto para dizer: eu estou com vocês. Ele não esperou. O povo só parou, escutou e abriu o coração. E quando a gente faz isso, para, escuta e abre o coração, se dispõe, ele fala assim: eu estou com você. Vamos junto. Eu vou capacitar, eu vou fortalecer e juntos a gente vai construir o templo. Junto a gente vai fazer as coisas. Por isso que ele começa a dizer: vai, suba o monte, pega a madeira. É Deus dando a ordem, nos orientando. É o que Deus vai fazer na nossa vida. Heitor, está difícil a faculdade. Aí Deus fala: Heitor, aí não, vem mais para cá. Aí é perigoso, vem para cá. Marili, como é que está a dificuldade? Aí, Marili, calma, chora hoje, mas amanhã vai vir a felicidade, a alegria. Calma, tem esperança. Duda, como é que está a seleção? Ah, a seleção está puxada, mas calma, aguente. Olha, pega esse atleta aqui, viu, Duda? Olha, esse atleta aqui, ó, ele precisa de atenção. Abraça ele, acolhe ele. Porque a gente precisa, Mara, não é uma questão mística de que, meu Deus, o Deus está vindo aqui. Não, ele vai te orientando, ele vai falando, ele vai dando sabedoria para a gente. A sabedoria vem de nós, a gente vai percebendo as relações. Eu preciso de carinho aqui, eu preciso de atenção aqui, eu preciso de fé aqui, eu preciso de amor aqui, de esperança ali. Porque a gente não consegue discernir essas coisas. Fala, Carlão. É, pois é. Aí entra o desespero. O nosso problema acaba sendo maior do que deveria ser da gente. Porque a gente anda com a sacola furada. A sacola não furada é a gente ter Deus dentro dela, nos orientando o tempo inteiro e dizendo: vá para esse lado e vai para esse. E eu quero terminar dizendo que a gente possa dizer para Deus: seja tudo em mim. É isso que eu quero que a gente cante aqui como uma oração final. Nós precisamos de Deus o tempo inteiro. Hoje mesmo o Senhor falou assim para mim: eu estou cansado, o que eu faço? É só morrer. Fazer o quê? Eu estou cansado, eu estou cansado. O que eu faço? É só morrer. Aí você vai fazer o quê? Agora você pegou isso. Tá certo. Que o Espírito Santo possa entender, fazer com que a gente entenda a nossa necessidade que nós temos de Deus, para Ele nos ajudar em todas as nossas relações. Porque quando o Espírito Santo percebe, faz a gente entender isso, e a gente diz: seja tudo em mim, seja tudo em mim, Ele fala assim: eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Gente, Ele estar conosco faz toda a diferença na vida. Com problema, sem problema, com dor, sem dor, longe, perto, estando com Deus faz toda a diferença. Toda a diferença. Que o nosso desejo nessa manhã é: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Porque a gente precisa do nosso templo em pé, para que Ele esteja com a gente. Porque não dá para a gente sobreviver. A gente precisa viver. E só Deus consegue oferecer em nós essa vida e vida em abundância. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar, fazer dessa oração. Deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Eu estou com vocês. Senhor, é o que nós queremos nessa manhã, Pai. Que o Senhor seja tudo em nós. Por isso, sonde o nosso coração. Limpe o nosso coração de tantos entulhos e preocupações. As preocupações sempre vão existir, Deus, nós sabemos. Mas nós precisamos
Ao acordar, lembrar que é o Senhor que nos sustenta. Ao dormir, lembrar e agradecer que o Senhor é que cuidou da gente o dia todo, Pai. Não deixa que as urgências e as nossas necessidades, que são legítimas e reais, tomem o seu lugar, Pai. Seja tudo em nós, Deus. Na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos estar instrumentalizados, Pai, para vivermos. Não para sobrevivermos, mas para vivermos com abundância, porque a gente só vive com abundância na sua presença, Deus. Que o Senhor nos ajude, que nessa manhã o Senhor visite a cada um de nós aqui, que o Senhor visite todas as famílias da igreja, com a sua presença, e cada um perceba que o Senhor está com cada um. Que cada um de nós saia reverberando a frase: eu estou com você, eu estou com você. Para que a gente não se esqueça dele. Quando a gente tem absoluta certeza de que ele está com a gente não o abandona. A gente não deixa o templo em meio a matos, ruínas. A gente dá atenção. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos constranger diariamente sobre a presença do Senhor conosco. Nos lembre todos os dias, Pai. Nos dê puxões de orelha. Nos traga um Ageus em nossas vidas. Nos dê sonho, nos dê na palavra a direção e a lembrança. Eu estou com vocês, para que a gente reverbere o seu amor, a sua fé, a sua esperança por onde a gente andar, Pai. Para que o mundo seja melhor, porque não é sobreviver, é viver. Viver, Pai. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.